Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre lugar hoje em nossos corações. Estamos meditando no livro de João em 21 dias. E a cada dia você deve ler um capítulo. Hoje nós avançamos para o capítulo 6. Este capítulo tem um contexto muito rico. Apesar de João não detalhar, no Evangelho de Marcos nós vemos detalhes que não estão descritos no livro de João, que são importantes para nós contextualizarmos o que estava acontecendo quando Jesus se propôs a multiplicar os pães e os peixes. Jesus havia se retirado para um lugar mais deserto, pois ele estava triste com a notícia da morte de João. E nesse contexto de luto, que Jesus teve compaixão da multidão quando esta veio ao encontro dele. E Jesus, antes de despedir a multidão, a Bíblia nos mostra que Jesus multiplicou ali pães e peixes, alimentando mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Em seguida, Jesus despede os discípulos para que atravesse o mar da Galileia em direção a Cafarnaum. E ele vai se retirar para ter um momento de orações a sós com Deus. E no meio dessa viagem, acontece uma tempestade ali no mar, os discípulos sozinhos no barco, e Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Vamos ler a palavra de Deus. João 6, do 15 ao 21 diz assim: Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir e arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado aos pés dele. O mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Mas lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Apesar de João não detalhar como os demais evangelhos o que aconteceu nessa viagem, eu vou me apegar aqui na narrativa de João, para destacarmos algumas coisas muito importantes. No meio da viagem, uma grande tempestade se levantou. As lutas e as tempestades são situações adversas da vida. São problemas, são dificuldades que se levantam no nosso dia a dia, que se levantam em nossa caminhada. Mas Jesus vem ao nosso encontro para acalmar toda tempestade que se levante em nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as águas para se encontrar com os discípulos. Jesus foi o único que conseguiu andar sobre as águas sem afundar. Talvez você diga, mas Pedro também andou. Nós já falaremos sobre Pedro. Vamos nos apegar aqui ao que Jesus fez. O mar representa o mundo. O barco, genericamente, representa a proteção da igreja. Ou ainda, em nosso caso, a nossa comunhão, a nossa relação com Deus, que nos protege e nos guarda. Se a água entrar no barco, ela afunda. Se você deixar os costumes do mundo entrarem na sua vida, fazerem parte da sua vida, fatalmente você vai submergir. Observe que Jesus andou sobre as águas e não submergiu. Jesus andou sobre as águas e não se molhou. Jesus transitou no mundo e não pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, todavia ele não pecou. Mas e Pedro? Mesmo Pedro tendo autoridade de Jesus para andar sobre as águas, a Bíblia diz que ele, por falta de fé, afundou. Nós não fomos chamados para andar só. Nós não fomos chamados para sair da proteção da igreja. Você foi chamado para andar na proteção da comunhão com o corpo de Cristo. Você foi chamado para andar na proteção do barco, igreja, e nem sequer pensar em sair da proteção da igreja, do cuidado de Deus, sem nem querer molhar os pés nas coisas do mundo. E eu não estou falando de igreja como religião, eu não estou falando de igreja como templo, eu estou falando de igreja enquanto corpo de Cristo, pois isso vai lhe trazer proteção, principalmente nos momentos de dificuldade e de tempestades em nossas vidas. Nunca queira sair do barco, nunca, pois fatalmente você vai submergir. Mas como diz a canção, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tenha um dia abençoado, convidando Jesus sempre para estar no barco da sua vida. Deus te abençoe.